Saudações, sou Marcelo Teles, professor de Biologia do IFCE Campus Fortaleza, e eu trouxe hoje algumas questões de biologia para analisar aqui no projeto Revisão Enem. Então vamos lá. Nessa primeira aula a gente vai ver algumas questões de botânica que eu selecionei. Então vamos aqui começar com essa questão número 123 do Enem de 2017, da primeira aplicação. Vamos ver aqui o enunciado. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas. Questão 123. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, águas e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água da item A, organismo das plantas vizinhas, B, solo através de suas longas raízes, C, chuva acumulada entre suas folhas, D, seiva bruta das plantas hospedeiras, E, comunidade que vive em seu interior. Muito bem, então, antes da gente analisar esses itens, vamos recapitular aqui rapidamente os tipos de plantas que podem estar associadas a outras, né, no sentido de crescerem juntas. Então a gente tem, né, essas plantas, vou chamar aqui de inquilinas, né, que são plantas que podem estar associadas com a árvore maior, com alguma outra planta. Elas podem ser as plantas trepadeiras, as plantas epífitas, as plantas parasitas também. E aí a gente tem dois tipos de plantas parasitas, as hemiparasitas, que são parcialmente parasitas, vou já explicar exatamente o que é isso, e as holoparasitas. A gente precisa diferenciar elas para a gente compreender aqui essa questão da nutrição das bromélias. Então o que é que seria uma planta trepadeira, que é esse primeiro tipo aqui de planta que a gente está vendo? É essa planta daqui, é a planta que sobe em cima de uma outra planta, geralmente uma árvore. Então a planta trepadeira ela geralmente é uma planta de porte herbáceo, uma planta que não tem um tronco rígido. A raiz dela está lá embaixo, lá no solo, e aí ela vai literalmente escalando uma planta mais alta, para conseguir pegar mais luz, para conseguir acessar, né, um outro espaço que o caule dela não tem condição de levar ela até lá. Então ela pega uma ajudinha aqui com essa árvore maior. Exemplos de plantas que têm esse tipo de desenvolvimento aqui. As aráceas, como é o caso dessa daqui que a gente está vendo, essa planta, né, que são conhecidas popularmente como caras de cavalo. O próprio feijão, o maracujá, são plantas que também são trepadeiras. A raiz deles, né, desses organismos, está lá no chão, e aí eles vão subindo, se agarrando em outras plantas maiores. Mas eles não sugam nada dessa planta, é importante ressaltar isso. Embora eles tenham raízes que de alguma forma se agarram aqui, eles não vão sugar nada. Inclusive, eles não precisam necessariamente subir numa outra árvore. Eles podem subir em qualquer estrutura que seja mais alta, que ajude eles esses organismos a receberem mais luz e a receber mais ventilação. Isso pode ser importante também para polinização ou para a dispersão de seus frutos. Que é o caso dessa outra planta que a gente vê aqui nessa imagem da direita, que ela está subindo num poste, né? Então ela não precisa nem ser uma planta, né? Qualquer estrutura alta ela pode subir inclusive num muro, numa parede, enfim. Então essas são as plantas trepadeiras. Elas estão conectadas com o solo, mas sobem em cima de outra árvore ou de outra estrutura. E aí a gente tem as plantas epífitas, que é diferentemente das trepadeiras, no caso da planta epífita, a raiz dela está lá em cima, não está mais no solo, que é o caso que a gente vê aqui dessa bromélia, que é a família do abacaxi, né? A Bromeliaceae é a família do abacaxi. Então essa a gente chama genericamente de bromélia. Então você tem essa bromélia aqui nascendo lá no alto da árvore. Então a raiz dela está aqui, na junção desse galho com o tronco, se junta aqui restos de matéria orgânica, poeira, forma tipo um substrato. E ela enraiza lá. Ela também enraiza na própria casca, na parte da periderme, daquela casca seca da árvore. As raízes dela vão se desenvolver aqui e ela vai obter água daí e um pouco de sais minerais. Mas ela também vai receber água e sais minerais que vão cair diretamente nas suas folhas. Eu vou já mostrar uma foto sobre isso. Então, apesar de estar aqui em cima dessa árvore e estar enraizada na casca dela, a bromélia, mesmo assim, não
está roubando nenhum nutriente dessa árvore. Ela está lá numa relação totalmente harmônica. Diferentemente das parasitas, que é esse caso que a gente está vendo aqui agora. Então, aqui nós temos as ervas de passarinho, que são plantas das famílias Lorantaceae e Santalácea, principalmente, que elas enraizam dentro do tronco de outra árvore, dentro do caule de outra árvore, por meio de raízes especializadas que são os austórios, aqui apontado pela setinha amarela. Aqui a gente vê também o tronco de uma árvore que foi cortado, e aqui você tem uma erva de passarinho, né, o caule dela, e as raízes aqui, os austórios, penetrando aqui no tronco de uma planta, e aí cabe você falar de uma planta hospedeira, porque esse aqui já é um caso de parasitismo. Então o que é que acontece aqui nesse austório? A planta parasita, ela vai induzir o xilema e o floema da planta hospedeira a se conectarem com ela, e assim ela vai receber nutrientes. E aí a gente tem uma diferenciação entre as plantas hemiparasitas, que é esse caso aqui, que são as ervas de passarinho, porque elas são parasitas, mas elas ainda possuem folhas, e então elas são capazes de fazer fotossíntese. O que é que elas sugam então da planta hospedeira? Água e sais minerais. Com essa água e esses sais minerais, elas vão fazer fotossíntese por si próprias. Isso é diferente do caso das plantas holoparasitas, que é o caso da família Apodantaceae, por exemplo, que a gente está vendo aqui na tela. Então, nesse caso, a semente ela vai germinar no tronco de outra árvore e a raiz ela vai crescer já para dentro e vai formar lá uma estrutura semelhante ao austório da erva de passarinho, e ela vai se conectar com xilema e floema. No caso das plantas holoparasitas, muitas vezes nem folhas elas possuem. E aí você vê no próprio tronco da árvore hospedeira saindo flores. Ela praticamente, o corpo dela, o organismo dela é praticamente reduzido às estruturas reprodutivas. Então você vê aqui as flores saindo de dentro do tronco da árvore hospedeira, e aqui nessa foto que a gente vê aqui na direita, são já os frutos, certo? Então isso aqui, você pode pensar que é uma planta que está lá, ou até pensar que é um tipo de fungo, alguma coisa assim, que está lá nascendo em cima do tronco, mas na verdade isso aqui é uma planta parasita. Nesse caso daqui, né, que é o caso da família Apodantaceae, a planta já não faz fotossíntese, ela suga o conteúdo do floema. Então ela já vai roubar da planta hospedeira os nutrientes prontos que foram produzidos na fotossíntese. E aqui, né, voltando aqui, acho que vocês já devem ter em mente qual é a resposta certa. Aqui a gente vê a bromélia novamente e a água da chuva que se acumula aqui entre uma folha e outra. Então a bromélia ela tem um caule que é do tipo roseta. Qual é o tipo? Qual é a característica do caule roseta? É aquele caule em que os entrenós estão reduzidos e os nós eles estão praticamente na mesma posição. Então as folhas nascem todas juntas umas das outras. É o caso do abacaxi, por exemplo, do agave, do sisal, da macambira. Então aqui você tem um acúmulo de água. Essa água ela é absorvida pelas plantas. Os sais minerais que possam estar aqui também podem ser absorvidos pela planta. Inclusive, forma-se um microhabitat aqui, que é chamado de fitotélmata. O que é o fitotélmata? É um pequeno espaço que existe nas plantas que pode gerar abrigo para algum tipo de animal. Então, aqui nessas fitotélmatas das bromélias, por exemplo, a gente encontra pequenos crustáceos como os copépodes, alguns insetos aquáticos, outros invertebrados, inclusive vertebrados também, como é o caso desse sapinho aqui, que é o Adelophrine nordestina, que foi descrito agora em 2021. Esse sapinho aqui, ele usa essa água que se acumula aqui nas bromélias para se reproduzir. Então, esse espaço aqui que acumula água nas bromélias, ele não é só importante para nutrir a própria planta, mas como tem um papel ecológico muito importante, porque tem espécies que realmente dependem desse espaço para se reproduzir. Então vamos voltar aqui para as nossas alternativas, né? Se você prestar atenção, várias dessas alternativas remetem ao modo de vida parasita. Eles falam em obter nutriente a partir da planta que ela está nascendo em cima, ou da planta vizinha, ou da planta hospedeira. Mas a epífita, ela não é parasita, né? Como a gente vê aqui, ela não faz parte do grupo das plantas parasitas. Então, a melhor alternativa para a gente é a alternativa C.
onde você tem a resposta de que ela capta a água exatamente, né, desse espaço das fitotélmatas que fica entre uma folha e outra. Muito bem, vamos lá para a nossa próxima questão. Agora vamos ver a questão 107 que caiu no Enem de 2018 na primeira aplicação. Vamos lá para o enunciado. O cruzamento de duas espécies da família das anonáceas, a cherimoia com a fruta pinha, resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. Um dos benefícios dessa forma de plantio é, item A, a ampliação da variabilidade genética. Item B, produção de frutos das duas espécies. Item C, manutenção do genótipo da planta híbrida. Item D, reprodução de clones das plantas parentais. Item E, modificação do genoma decorrente da transgenia. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa entender bem o conceito do enxerto, né, da enxertia, que é essa técnica de reprodução das plantas, que se parece muito com o Frankenstein. Né? Frankenstein é aquele monstro lá da literatura que reúne pedaços de várias pessoas que são costurados para formar o monstro lá, né, que é o Frankenstein. E na enxertia isso é feito com as plantas. Diferentemente dos animais, as plantas toleram isso. Né? Os animais possuem um alto grau de rejeição, às vezes até quando se transplanta um órgão, né, que vem da mesma espécie, né, por exemplo, um transplante de coração, um transplante de rins, ocorre rejeição. Mas nas plantas não, elas têm uma rejeição menor do que nos animais. Então quando você pega, como a gente está vendo aqui nessa figura, uma planta, um galho, né, de uma planta, e você corta o galho de outra planta e deixa eles lá amarrados uns no outro, em contato íntimo, o que é que vai acontecer? Vai haver uma cicatrização conectando os vasos condutores do enxerto, que é essa planta que está em cima, com o porta-enxerto, que é essa planta que está embaixo, certo? Então, só recapitulando um pouco dos tecidos, nesse estágio aqui que a gente está vendo de desenvolvimento da planta, ela já não tem mais epiderme, que é aquele revestimentozinho verdinho, fino, né, delicado. Ela já tem a periderme, que é um revestimento mais reforçado, que forma uma casca, literalmente. Então, existem diferentes tecidos na periderme, incluindo os tecidos do câmbio vascular. Então, quando você tem uma planta que entra cortada, que entra em contato com outra planta cortada, você vai ter exatamente uma conexão desse câmbio vascular. Então, quando se conecta xilema com xilema, floema com floema, aqueles dois pedaços de planta passam a funcionar como um organismo só, certo? Aqui a gente vê nessa foto da direita o resultado de um enxerto já cicatrizado. Então, você tem aqui embaixo, ó, até aqui, era a planta, né, que era o porta-enxerto, às vezes é chamado de cavalo também. E aqui você tem o enxerto em si. E aí formou esse tecido de cicatrização, o enxerto está vivo. E aí, para que essa técnica é utilizada na agricultura? Ela é utilizada para você manter uma característica de uma determinada planta, que ela produz um bom fruto. Isso aqui é utilizado principalmente com frutíferas, que ela já produz um bom fruto, você conhece a característica do fruto daquela planta, e aquela planta já está em um estado reprodutivo, né, num estágio de desenvolvimento que já permite ela se reproduzir. As árvores, elas nem sempre se reproduzem logo que você bota uma semente para germinar, ela não vai se reproduzir rápido, vai demorar vários anos. Então, quando você coloca um enxerto, né, eu vou pegar essas canetas aqui e vamos fingir que isso é um enxerto. Eu vou pegar aqui, tem uma planta que está germinada lá no chão, que é essa, e eu vou fazer aqui um enxerto nela. Se eu pegar um enxerto de uma planta que já está em fase reprodutiva, mesmo que essa daqui não esteja em idade reprodutiva, quando eu colocar, vai haver floração e frutificação aqui em cima. Então você faz isso exatamente para acelerar a produção de frutos e garantir que a produção de frutos vai ter as características que você já viu na outra planta, de onde você cortou o enxerto para fazê-lo, certo? E aí isso funciona por conta do sistema de dominância apical,
das angiospermas e das gimnospermas também. Aqui a gente tem um esquema para a gente recapitular o que são as gemas. São os meristemas, que são aqueles tecidos que as células deles podem se multiplicar e dar origem a qualquer outro tecido, né? Epiderme, xilema, qualquer outro tecido, né? Epiderme, xilema, floema, parênquima. Então você tem a gema apical e as gemas laterais. A gema apical ela produz uma grande quantidade de auxina, que inibe as gemas laterais de se desenvolverem e darem origem a novos ramos. Então, quando você faz um enxerto, vamos supor que o enxerto estava bem aqui, ó, nesse ponto aqui onde eu estou passando a setinha, né? A gema apical, se ela não for cortada, ela vai continuar crescendo e vai inibir as gemas laterais, incluindo as gemas do porta-enxerto. Então, quando você faz esse enxerto, você vai ter o crescimento, né, da parte que está em cima e não da parte que está embaixo. A parte que está embaixo ela vai funcionar nutrindo, né, passando lá os nutrientes que a raiz absorve pelo solo, né, e vai receber depois os nutrientes, mas ela não vai se desenvolver muito em termos de crescimento vegetativo. Então os novos galhos que vão surgir aqui do enxerto, eles vão preservar essas características do enxerto, né? O que é bom para a agricultura, porque você tem, por exemplo, você vai plantar uma muda de uma árvore que você sabe que ela tem um fruto bom, um fruto que já foi selecionado e que ela já está em fase reprodutiva. Então, voltando aqui para Então, voltando aqui para as nossas alternativas, o que é que a gente vai ter? A melhor alternativa para a gente é o item C, né? Por quê? O enxerto você não tem aumento de variabilidade genética. Na verdade, pelo contrário, você tem manutenção de uma única variedade. Você teria um aumento de variabilidade genética se você estivesse promovendo a reprodução sexuada dessas plantas, né, com fecundação. Mas como não está existindo isso, não vai ter mais variabilidade genética. Vai produzir frutos das duas espécies. Também seria impossível, porque o enxerto, ele, por conta da dominância apical, ele não vai deixar o enxerto, por conta da dominância apical, ele não vai deixar os ramos do porta-enxerto se desenvolverem. Então você não vai ter os frutos do porta-enxerto, você vai ter os frutos somente do enxerto, né? Reprodução de clone das plantas parietais também não vai acontecer. Quem são essas plantas parietais? A xerimoia e a ata, ou fruta-pinha, né? Elas são as frutas parietais. Então, como você cruzou elas e gerou a atemoia, o fruto vai ser o fruto da atemoia, não vai ser mais o fruto nem da xerimoia, nem da fruta-pinha, né? E a última alternativa também se descarta porque fala em transgenia, né? Então a gente não está falando de técnica de modificação genética, nem nada. O enxerto é uma técnica simples, inclusive que já é conhecido há provavelmente milhares de anos. Então, ficamos aí na questão 107 com o item C. Então vamos agora para a questão 97 do Enem de 2018, segunda aplicação. Vamos lá para o enunciado. No século XVII, o cientista alemão chamado Jean-Baptiste von Helmont fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam. Plantou uma muda de salgueiro, que pesava 2,5 kg, em um vaso contendo 100 kg de terra seca. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 quilos, enquanto que a planta de salgueiro pesava 80 quilos. Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas, alternativa A, absorvem gás carbônico do ar, B, usam a luz como fonte de energia, C, absorvem matéria orgânica do solo, C, usam a água para constituir seu corpo, E, produzem oxigênio na presença da luz. Então, muito bem, vamos primeiro ver alguns detalhes importantes aqui desse experimento. Ele dá o peso da planta, que é exatamente 2,5 kg. Ele dá o peso, ele dá a massa da planta, 2,5 kg. Ele dá a massa de solo, de terra seca, 100 kg. Né? E ele diz que tampou para deixar simplesmente passar água da chuva.
teoricamente, a água da chuva não tem nenhum soluto, ela é uma água, entre aspas, pura. Qual era o objetivo dele com isso? Né? Mostrar que não estava vindo nenhuma substância extra, nenhuma matéria extra com a chuva, mas somente a água. E aí ele viu que a planta aumentou de peso, mas o solo continuou, a terra, o substrato continuou com o mesmo peso de antes. Né? Então ele quis mostrar que a planta cresce, mas não às custas da biomassa que está no solo. Né? Basicamente isso. Então vamos ver aqui as nossas alternativas. Né? A gente vai ter que analisar aqui nesse caso, uma a uma. Então aqui nessa questão, a gente precisa encontrar uma alternativa que seja incompatível com esse resultado do experimento. E aqui, pelas características do experimento, a gente já consegue perceber o que é que ele estava querendo testar, o que é que ele estava querendo descartar, que hipótese ele estava querendo descartar. Vamos dar uma olhada aqui. Ele diz que a planta pesava 2,5 kg, a terra seca pesava 100 kg. Ele tampou o vaso para não cair nada, né, de não se precipitar nada a partir da atmosfera, não cair poeira, não cair nada, deixou apenas alguns furos para passar água e usou a água da chuva para regar. A água da chuva supostamente é pura, né, ela não tem nenhum soluto, não tem muita matéria nela. Então, supostamente, a muda de salgueiro aqui estava recebendo somente H2O. E depois ele viu que, apesar do pinheiro ter crescido, o salgueiro, ele viu que, apesar do salgueiro ter crescido de 2,5 kg para 80 kg, a terra continuou exatamente com a mesma massa. Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa encontrar alguma alternativa aqui que seja incompatível com o resultado desse experimento. Então vamos dar uma revisada antes no processo de fotossíntese, que isso vai nos ajudar a responder essa pergunta. Então, primeiro, a fotossíntese é um processo que acontece nos cloroplastos, que são essas organelazinhas verdes que estão lá no interior da célula vegetal. Então a gente tem aqui uma célula vegetal repleta de cloroplastos. E se a gente fosse ampliar um desses cloroplastos e analisar a estrutura interna dele, a gente vê que ele é composto por uma membrana externa, uma membrana interna, e ele tem vários dobramentos dessa membrana interna, formando estruturas chamadas tilacoides, que ficam empilhados uns nos outros. É aqui nessa estrutura dos tilacoides que se localiza a clorofila, a famosa clorofila, que é uma substância chave no processo de fotossíntese. Então toda a fotossíntese acontece aqui, nessa estrutura aqui do cloroplasto. Aqui a gente tem um resumo das etapas da fotossíntese. Então como é que acontece a fotossíntese? Inicialmente você tem a fotólise da água. A fotólise da água é a quebra da molécula de água pela ação da luz. Com isso, a água vai se dividir, liberando hidrogênios e elétrons e oxigênio livre. Né? A fotossíntese produz oxigênio, e esse oxigênio vem exatamente aqui da fotólise da água. Posteriormente, você vai ter o uso desses prótons e elétrons que foram liberados na fotólise da água para promover a fotofosforilação. O que é que significa isso? É a fosforilação a partir da energia da luz. O que é fosforilação? Fosforilação é quando você tem uma molécula de adenosina de fosfato, ou ADP, e recebe um fosfato para formar o ATP, adenosina trifosfato, que é essa molécula altamente energética que a célula usa como fonte de energia para suas atividades. Então, quando você tem a fosforilação, que é essa adição de fosfato para gerar ATP, a partir dessa energia que veio da luz, você tem a fotofosforilação. Esses dois processos acontecem exatamente nos tilacoides, lá no interior dos cloroplastos. Uma vez que você gera bastante ATP aqui na fotofosforilação, esse ATP vai ser utilizado para reagir o gás carbônico com a água no ciclo de Calvin, formando a glicose, certo? Então a glicose é esse produto, né, final aqui da fotossíntese que já ocorre no estroma do cloroplasto. O estroma é a parte que tem como se fosse uma solução aquosa que está aqui ao redor dos tilacoides, certo? Então ela acontece nessa parte, o ciclo de Calvin. Então no ciclo de Calvin se consome CO2
para gerar a glicose. E aí esse ATP aqui, que é gerado na fotofosforilação, ele é utilizado na última etapa da fotossíntese, que é o ciclo de Calvin. E aí esse ATP aqui gerado na fotofosforilação, ele é utilizado para produzir glicose a partir do CO2. Essa etapa aqui se chama ciclo de Calvin, ela acontece no estroma do cloroplasto, que é essa parte aqui líquida, uma espécie de solução aquosa que está ao redor do tilacoide. Então aqui a gente tem um resumo do que acontece no processo de fotossíntese. Você tem a planta absorvendo água pela raiz, essa água vem da chuva, infiltra aqui nos poros do solo, a planta absorve essa água, conduz pelo xilema até chegar nas folhas. Lá nas folhas ocorre a absorção de dióxido de carbono, ou gás carbônico. Vai começar o processo de fotossíntese, a fotólise da água, fotofosforilação, ciclo de Calvin, tudo isso utilizando a energia solar. E aí, como produto, vai ser gerada a glicose e o gás oxigênio. O gás oxigênio já é liberado aqui pelos estômatos e a glicose vai sendo retida na planta. E o que é feito com essa glicose? Essa glicose ela vai ser utilizada para produzir celulose, que é a substância que compõe a parede celular das plantas. Vai ser utilizada para armazenar energia na forma de amido, então as moléculas de glicose vão se unindo, formando grandes moléculas de amido, que vão se acumulando em grãos de amido. E se forma também a sacarose, que é um produto bem importante dos vegetais. Então, sacarose, amido e celulose é que são a biomassa, é que vão compor a massa das plantas. E vem da onde? No fim das contas, vem do CO2, de certa forma, da água também, certo? Então, voltando aqui para as nossas alternativas, o que é que a gente tem? Né? Qual seria a nossa melhor alternativa? Seria a alternativa C. Né? Por quê? A única alternativa que é incompatível com o resultado desse experimento é exatamente ela. Porque quando eu falo, o item A, que as plantas absorvem gás carbônico do ar, é exatamente isso que acontece mesmo na fotossíntese. Né? Ou no item B, que elas usam luz como fonte de energia. É exatamente isso que acontece. Né? Item D, as plantas usam água para constituir seu corpo. Elas usam mesmo, elas absorvem água e essa água entra na reação da fotossíntese. E elas produzem oxigênio na presença da luz. Também acontece. Então, alternativas A, B, D e E, elas são perfeitamente compatíveis com o resultado do experimento. Né? A única que é incompatível é a alternativa C. Inclusive porque se essa hipótese de que as plantas absorvem matéria orgânica do solo fosse verdadeira, isso é totalmente compatível com o resultado do experimento. A gente esperaria que a massa de terra fosse diminuindo na medida que a planta vai crescendo, mas não foi isso que foi observado. Então a gente fica aí com o item C na questão 97 de 2018. Muito bem. Então vamos para a questão agora 117 da prova de 2019. Enunciado. O mangue é composto por 3 tipos de árvores: Rhizophora mangue, mangue bravo ou mangue vermelho, Avicennia scaueriana, mangue seriba e Laguncularia racemosa, mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrada em seu solo. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é: item A, ausência de frutos; item B, ausência de estômatos; item C, presença de folhas largas; item D, presença de raízes escoras; item E, presença de pneumatóforos. Então, nessa questão, a gente precisa encontrar alternativa que mostra a adaptação que vai ajudar as plantas a enfrentar esse baixo teor de oxigênio no solo do mangue. Então vamos tentar entender por que o oxigênio é importante no solo do mangue e como as plantas podem criar estratégias para superar essa dificuldade. Primeiramente, vamos revisar aqui as estruturas do ápice da raiz. Aqui a gente tem uma ilustração e aqui do lado uma foto mostrando exatamente essas mesmas regiões da raiz. A raiz cresce a partir do meristema apical, que fica aqui nessa parte de baixo.
na parte da pontinha mesmo, né? Que ela é protegida por uma estrutura chamada coifa. Aqui na foto ela está um pouquinho amarelada, né? É como se fosse uma camada de células mortas que vai se acumulando ali e acaba ajudando a proteger esse ápice da raiz. Existe uma região da raiz que é a zona de alongamento, onde está havendo multiplicação e alongamento das células, que é essa zona aqui intermediária. E tem, por fim, a zona pilífera, que é essa zona aqui, que é a zona que efetivamente absorve água e absorve nutrientes. Além disso, ela absorve gases também, incluindo o oxigênio. Por quê? A raiz, assim como qualquer outra parte da planta, ela faz respiração. Ela precisa de oxigênio. Mas a raiz não faz fotossíntese. Não existe produção de oxigênio lá embaixo do solo. Então, de onde é que a raiz obtém oxigênio? A partir do oxigênio que está lá nos poros do solo. O solo possui macroporos e microporos, onde o ar da atmosfera penetra e é dali que as raízes conseguem absorver uma determinada quantidade de oxigênio que elas precisam para sobreviver. No entanto, no solo do manguezal, que é periodicamente inundado, você tem o preenchimento desses poros com água. E a água não consegue dissolver tanto oxigênio quanto o ar. O ar dissolve muito oxigênio comparado com a água. Então ali da água que está nos poros do solo do mangue, quando a maré está cheia, a planta não consegue tirar oxigênio. Então ela precisa ter uma outra estratégia de obter oxigênio. E aí que a gente entra nos pneumatóforos, que são essas estruturas aqui. Isso aqui é uma ilustração mostrando, né, a raiz penetrando no solo, os diversos grãos de solo, né, que, junto com pedaços de matéria orgânica e toda a fauna que está no solo, existem poros por onde a raiz vai penetrando e absorvendo água, sais minerais e gases. Então, quando você tem uma inundação lá no manguezal, todos esses poros ficam preenchidos com água. Então, as plantas do manguezal, algumas delas pelo menos, desenvolveram essa estrutura aqui que é o pneumatóforo. De onde é que sai esse pneumatóforo? Ele é uma raiz dessa aqui lateral, que em vez de continuar crescendo, né, lateralmente ou para baixo, ela emite uma estrutura que volta para a superfície do solo. E ela sai do solo, ela é repleta de poros que permitem a entrada de oxigênio. Então, quando vem a maré alta lá no mangue, a maré alta vai subir e não vai conseguir inundar totalmente o pneumatóforo. Então, esses poros aqui vão garantir um suprimento de oxigênio lá para a raiz, certo? Aqui a gente vê algumas fotos de diferentes adaptações das plantas do manguezal ao solo lamacento, que muitas vezes a gente encontra no mangue. Então aqui estão os pneumatóforos, ó, saindo do solo, certo? Eles provavelmente são dessa árvore aqui, que está um pouco inclinada na foto. São muitos, formam uma grande quantidade. E aqui a gente tem um outro tipo de adaptação, que são as raízes escoras, que são raízes que visam sustentar a planta no substrato lamacento, que não tem tanta estabilidade. Então, voltando aqui para as nossas alternativas, a gente vê que as três primeiras alternativas a gente já pode descartar de cara, porque elas nem sequer dizem respeito à raiz, elas estão falando da parte aérea da planta. Então elas estão falando de frutos, de estômatos e de folhas, que não tem como ajudar a raiz de uma forma direta a obter oxigênio. Inclusive os estômatos, seria impossível uma planta sobreviver sem a presença de estômatos, porque a planta precisa transpirar para promover o fluxo de água no xilema. Então a gente ficaria entre as raízes escoras e os pneumatóforos. Mas como a gente viu, as raízes escoras elas têm apenas uma função de sustentação, enquanto que os pneumatóforos, realmente por serem porosos, têm uma capacidade de melhorar a oxigenação na raiz. Então a gente fica aí nessa questão 117 do ano de 2019 com o item E. E aí com isso a gente encerra o nosso primeiro encontro e até a próxima.